No século XVIII, a Inglaterra deu início à Revolução Industrial. Máquinas a vapor movidas a carvão transformaram o mundo em poucas décadas. Cidades cresceram, economias floresceram, mas os impactos ambientais eram ignorados. A fumaça que saía das chaminés não era apenas sinal de progresso, mas também o início de uma dívida climática que 2 séculos depois recaía sobre toda a humanidade. Na Inglaterra, a industrialização se espalhou para a Europa, os Estados Unidos e, mais tarde, para o restante do mundo. Essa expansão consolidou o poder das nações desenvolvidas, mas também marcou o nascimento da crise climática. Os países desenvolvidos são responsáveis pela maior parte das emissões históricas de gases de efeito estufa. Eles enriqueceram explorando carvão, petróleo e gás. Ao mesmo tempo, muitos deles se beneficiaram da exploração colonial, extraindo matérias-primas da África, Ásia e América Latina. Os Estados Unidos simbolizam esse paradoxo. Ao longo da história, foram o país que mais emitiu gases poluentes, representando quase 25% das emissões acumuladas globais. Hoje, ainda são o segundo maior emissor, liberando 6,28 bilhões de toneladas em 2022. Apesar de avanços tecnológicos, a dependência de combustíveis fósseis persiste. Em 2025, as emissões cresceram 1,43% apenas no primeiro semestre, principalmente devido ao aumento no consumo de petróleo e gás. A União Europeia busca se apresentar como líder global da agenda climática. Com metas claras, pretende alcançar neutralidade climática até 2050. The Paris Agreement continues to be the best hope for all humanity. So, Europe will stay the course and keep working with all nations that want to protect nature and stop global warming. Hoje é responsável por cerca de 6% das emissões globais. O bloco tem investido pesado em energia renovável, transporte elétrico e regulação de emissões. No entanto, ainda enfrenta grandes desafios. Em 2025, um relatório da Agência Europeia do Ambiente mostrou que a poluição do ar segue em níveis perigosos para a maioria da população europeia. Outro estudo revelou que quase toda a Europa respira ar considerado impróprio para a saúde. Países como a Irlanda enfrentam dilemas específicos. Suas emissões vêm principalmente da agricultura intensiva. O metano liberado pelo gado tornou-se um dos principais obstáculos para reduzir a pegada de carbono. Já na Suécia, exemplo positivo, 98% da eletricidade é livre de carbono. O país pretende zerar o uso de combustíveis fósseis até 2045, investindo em transporte limpo, indústria verde e biocombustíveis. Hoje, o centro da crise climática deslocou-se para a Ásia. A China é o maior emissor do planeta, responsável por 28 a 31% das emissões globais. Seu rápido crescimento econômico nas últimas décadas foi sustentado pelo carvão, ainda hoje a principal fonte de energia do país. Porém, a China também é líder em energias renováveis. Apenas em 2025, adicionou 212 gigawatts de capacidade solar, o maior salto já registrado no mundo. Apesar disso, enfrenta críticas por não assumir compromissos mais rígidos e ainda exportar tecnologias poluentes para países mais pobres. A Índia já é o terceiro maior emissor global. Em 2025, alcançou a marca de 50% da eletricidade proveniente de fontes não fósseis, antes do prazo prometido. Mas suas emissões seguem crescendo, com aumento de 0,21% em 2025. O desafio indiano é equilibrar crescimento econômico, combate à pobreza e a sustentabilidade ambiental. Nova Delhi foi considerada pelo 6º ano seguido a cidade mais poluída do mundo, revelando o custo humano da dependência do carvão e da urbanização acelerada. A África é o continente que menos polui, contribui com menos de 5% das emissões globais. Seus maiores emissores, África do Sul, Egito, Nigéria, Argélia e Marrocos, ainda assim não se aproximam dos níveis da Europa, Estados Unidos ou China. No entanto, é justamente na África que os impactos climáticos são mais devastadores. O continente enfrenta secas prolongadas, desertificação no Sahel, enchentes em países como Moçambique e insegurança alimentar generalizada. Estudos apontam que, se nada mudar, a participação da África nas emissões globais pode crescer para 13% em 2050 e 22% em 2063. Mas, para que esse crescimento seja sustentável, o continente precisa de apoio financeiro e tecnológico. Sem isso, será impossível evitar que o desenvolvimento africano repita os erros do passado. O mundo tentou reagir à crise com cooperação internacional. Em 1987, o Protocolo de Montreal foi um marco.
O banimento de gases que destruíam a camada de ozônio mostrou que acordos globais podiam funcionar. Em 1997, veio o Protocolo de Kyoto, impondo metas obrigatórias de redução para países desenvolvidos, mas a falta de adesão dos Estados Unidos. The Kyoto Protocol was fatally flawed in fundamental ways. But the process used to bring nations together to discuss our joint response to climate change is an important one. E o descumprimento de várias metas enfraqueceram o tratado. Já em 2015, o Acordo de Paris foi celebrado como histórico. Quase todas as nações se comprometeram a limitar o aquecimento global a menos de 2 graus, de preferência a 1,5 graus. No entanto, segundo a ONU, mesmo que todas as metas atuais sejam cumpridas, o planeta segue a caminho de um aquecimento de 2,7 graus até o fim do século. Os dados revelam uma dura realidade. Quem mais poluiu tem mais capacidade de resolver, mas nem sempre cumpre a sua parte. Os países ricos têm tecnologia, capital e influência política, mas ainda assim investem em combustíveis fósseis e exportam indústrias poluentes para países pobres. Enquanto isso, nações que menos contribuíram para o problema enfrentam catástrofes climáticas, secas na África, enchentes na Ásia e ondas de calor na América do Sul. Essa desigualdade climática é também uma desigualdade moral. Apenas 7 países no mundo hoje cumprem as diretrizes da OMS sobre qualidade do ar. O restante da população global vive exposta à poluição prejudicial à saúde, com impactos diretos em mortes prematuras, doenças respiratórias e perdas econômicas. A crise climática não é apenas um desafio ambiental, mas ético, econômico e social. Os países desenvolvidos têm a responsabilidade histórica de liderar uma transição justa e apoiar países em desenvolvimento. Sem cooperação internacional real, as promessas se tornam apenas palavras vazias. O futuro dependerá da coragem política, da justiça climática e da nossa capacidade de agir juntos. A pergunta que fica é: teremos a sabedoria de mudar? Ou continuaremos repetindo os mesmos erros que nos trouxeram a esse ponto?